sequência, com um painel de com a mesa de agilidade, cultura e inovação. Legal? E aí eu vou começar, acho que vocês já viram ele, chamando o Fabiano Carneiro aqui para frente. Por favor, Fabiano. Beleza, tudo bem? Tá, a apresentação está aqui? São os três que estão entre as palestras e o happy hour, né? É o nosso desafio aqui, né? Vamos prestar atenção, hein, pessoal? Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou o Fabiano Carneiro. Eu trabalho com DevOps, ou com a cultura DevOps, desde 2016. Eu trabalhei durante alguns anos na Serasa Experian. Finalizei a minha jornada lá, implementando DevOps. E hoje eu estou trabalhando na First Santander, liderando um time, e agora adaptando aqui o discurso, um time que faz automação. Não falou, sou gerente de DevOps, sou gerente de um time que faz automação, né? E também sou professor aqui na FIAP, desde 2018, ministrando em alguns MBAs de agilidade, de técnico, falando de DevOps também. Então, eu vivencio aí a cultura em alguns cenários, né? E aí, quando veio essa palestra para mim, o tema para a gente falar é assim, quebrando barreiras entre a agilidade e o DevOps, né? Numa nova era que vem por chegar. E será que a nova era, quando a gente vai pensar, o DevOps é a nova era, né? As palestras que deram hoje aqui anterior, acho que deu um pouco de visão para a gente que não é o DevOps, não é mais, né? Ninguém veio aqui falando que o DevOps, o que é o DevOps, né? Acho que todo mundo aqui, nem todos levantaram a mão que não trabalham com DevOps, mas eu tenho certeza que todos sabem o que é, já leram, já participaram de outras palestras. Então, falar sobre o que é o DevOps, a gente está um pouquinho além. Então, o que tem de barreira a ser quebrado, quando a gente fala de agilidade, o que tem de novidade no mundo de desenvolvimento de software, pensando daqui para frente, né? Do que a gente está falando? Se a gente for olhar um pouco para os números aqui de 2023, um levantamento da GitHub, mais de 20 milhões de novas funcionalidades foram desenvolvidas. Isso só no GitHub, né? Imagine se a gente fosse olhar também para o Bitbucket, para o GitLab, para alguma outras ferramentas de gerenciamento de código, né? É muita funcionalidade. Se a gente for olhar o gráfico, então, olha a ascensão do gráfico dessas funcionalidades. Se a gente for falar de novos componentes, então, ou seja, novos repositórios, cada repositório representa um componente de software, mais de 30 milhões de componentes foram criados só no número de 2023, né? Produzidos por mais de 10 milhões de novos desenvolvedores, né? Também numa ascensão enorme. E o que será que, de fato, tem acontecido no mundo do software para ter um aumento tão expressivo do desenvolvimento, né? Se a gente for pensar, o que mais está falando, o que mais está em alta? A inteligência artificial, não é? É o que está todo mundo falando. Falamos aqui sobre automação, o Rodrigo falou sobre o ChatGPT. Tem essa nova cultura, vamos dizer assim, essa nova possibilidade de criação de software tem facilitado a entrada de novos profissionais e tem facilitado a produção de software, né, nos números que a gente viu aqui. Porém, tem um detalhe, né, uma outra pesquisa que foi feita aqui com os desenvolvedores, perguntando para esses mesmos desenvolvedores aonde que eles mais gastam tempo hoje em dia, né? Se a gente for olhar, ainda assim, a maioria gasta tempo esperando fazer builds e testes das suas ferramentas, escrevendo código, escrevendo teste e deployando código em produção. Isso é um levantamento com alguns desenvolvedores, e eles falaram, é isso que eu gasto mais tempo hoje. Para esses mesmos desenvolvedores, perguntaram o que, de fato, você gostaria de estar fazendo para gerar valor, como foi falado aqui, né, na primeira palestra.
o que de fato você acredita que geraria valor. Pensando e aprendendo novas, desenvolvendo a sua capacidade profissional, desenvolvendo novos skills, obtendo feedback dos seus usuários, dos seus clientes, criando automação para pegar feedback, desenvolvendo soluções para problemas. Então, ao mesmo tempo que tem aumentado os desenvolvedores, tem aumentado o software, a criação de software, está tendo uma mudança na cabeça desses desenvolvedores, dessas pessoas desenvolvedoras, que eles querem agregar mais valor, né? Eles não querem mais só criar código, né? Eles já estão entendendo que criação de código por si só não está gerando valor. Isso é muito legal de ver, né? Em 2016, quando eu comecei a jornada, comecei a entender o que precisava fazer em DevOps, não tinha essa capacidade, né? Desenvolvedor é desenvolvedor, criação de código, e é assim que a gente foi. Eu também fui desenvolvedor, né? O meu background é desenvolvimento. E para vencer a barreira de parar de pensar em código para pensar na solução que o meu código está criando, é uma barreira para ser criada. E a gente está vendo aqui nessas pesquisas que isso tem acontecendo cada vez mais. Isso é muito legal, né? Mas se a gente for pensar, né, voltando aqui, se isso daqui é de 2023, né, se ainda estão dizendo que estão gastando tempo para escrever novos códigos ainda, não era isso que o DevOps era para resolver? Né? Não era para ser o deploy mais rápido? Tudo isso não era para ter sido resolvido? Por que não resolveu? Se a gente for pensar lá na era antiga de desenvolvimento de software, nosso dia a dia não era assim? Quem se identifica do dia a dia de desenvolvimento de software aqui? Mais ou menos assim? Ninguém? Só 2. Então, vocês está muito fácil a vida de vocês, né? Vocês se acham dentro dessa ferramenta aqui? Quem somos nós aqui? Dev. Está até, inclusive, não é para cá que o pessoal do Dev está, e o Ops está para cá, né? Foi falado aqui na outra reunião, na outra apresentação. Ops está aqui, né? E o que a gente tenta fazer todo dia? Deploy. Não é isso? É o que a gente faz todo dia. Estou aqui tentando fazer deploy. Quem é essa galerinha do meio aqui? SM, PO, PM, Agile Coach. O que ele está tentando fazer? Levar o meu deploy para a produção, né? Para a operação, tentando vencer barreiras, quebrar barreiras. Não é isso que a gente vai gastando nosso tempo? E aí, desculpa, acho que foi o Fábio falando, a parte de governança está onde? Fora dessa briga, né? Security, governança, gestão de mudança, de fora do negócio. Fala, não, se virem aí gestão de operações e desenvolvimento, né? O meu processo está aqui. As coisas estavam, né? Era assim que estava antigamente lá atrás, né? Mas como é que está hoje? Mais ou menos assim. A gente precisa fazer deploy ainda, não é? Tem que fazer deploy. Não tem jeito, não mudou, né? Desenvolvedores estão aqui ainda. Operações estão lá, né? Mas um monte de coisas foram criadas. A automação foi criada para tudo. Então, se a gente for pensar em segurança, cadê segurança está aqui, ó. Está automatizado, né? Inteligência artificial, infraestrutura como código, está tudo sendo automatizado, né? A parte de operações está mais difícil, está mais potente, porque também está sendo criado com automação lá. Maneiras de fazer deploy, né? Eu achei muito legal a apresentação da gestão de mudanças, que uma coisa é deploy, uma outra coisa é liberação, uma outra coisa é feature toggle. Muda, né, a nossa visão. Se eu estou pensando em liberação, um canary deploy fala muito disso. Uma coisa é deploy, outra coisa é o rollout, né, de um canary deploy. É assim que está hoje o mundo da automação DevOps. Agora, o quanto, de verdade, que a gente entende tudo isso que está acontecendo. Se a gente for pensar em agilidade, vamos pensar que somos pessoas que trabalhamos com agilidade. Seja qual for o papel, que ainda temos a responsabilidade de ajudar essas coisas a acontecerem, né? O deploy acontecer, no final das contas, a gente quer gerar valor, proporcionado através de um deploy, de uma release. O quanto que a gente entende isso aqui? Quanto que eu entendo o que é um Canary, um Blue e Green, um Dast, um SAST, que são nomenclaturas que estão dentro de um ciclo de vida de DevOps, de uma automação. O quanto que a gente entende disso? Essa é a barreira que a gente tem que começar a quebrar quando a gente fala de agilidade. Falar que tem DevOps, eu tenho dado aula desde 2018
E aí eu dou em dois lugares diferentes, assim, dois polos, né? Business Agility, só tem gente cuidando de gestão de TI eu dou aula, e dou aula para DevOps. Negócio e desenvolvimento, né? Todos entendem o que é agilidade, todos entendem o que é DevOps, mas não tem a conexão. Quando a gente fala sobre a gestão de release, a gestão de brands, por exemplo, dentro de uma ferramenta, seja ela qual for, GitLab, Bitbucket, o quanto isso está envolvido nas minhas sprints, o time de desenvolvimento não entende que isso pode afetar, o time de agilidade não entende que isso pode afetar as suas sprints. Então, mesmo dentro do desenvolvimento, ainda existe essa distanciamento, né? E aí, com a inteligência artificial, isso vai não se agravar, mas vai demandar da gente entender um pouco mais do técnico, né? É como se o DevOps fosse uma parte técnica, uma parte não técnica. E foi falado aqui também, né? É a cultura, né? A cultura não é a parte do desenvolvedor, é a parte de agilidade ou a parte de operações. É todo mundo entendendo, né? E a parte mais difícil é quem não é técnico entender o técnico. Entender para desenvolver? Entender para criar automações? Não. Entender para saber que isso precisa ser feito. Não necessariamente ser feito por ele, mas que dá para fazer. Um exemplo que o Rodrigo colocou aqui é automatizar a criação das histórias. Eu achei sensacional, né? Isso a gente entende bem, né? As histórias não são bem criadas, não é verdade? A gente sabe disso, né? Tanto do ponto de vista a gente como PO, do ponto de vista como desenvolvedor, que as histórias não chegam bem feitas. E aí foi colocado aqui a inteligência fazendo algo, inclusive com o ChatGPT. Sensacional, né? Se a gente for olhar um pouquinho na história de como as coisas aconteceram, entre a cultura ágil, né, ou o desenvolvimento, ou a gestão de projetos, da cultura de DevOps, ou desenvolvimento e operações, não necessariamente a cultura DevOps, e a inteligência artificial, ali nos primórdios, né, entre 40 e 70, ainda tinha uma necessidade de visão de organização do trabalho, quando começa a ter a necessidade de criar um processo, ainda que fosse o waterfall aqui, né? Na desenvolvimento de software, foi humanizar o desenvolvimento. Enquanto tinha lá Assembler, algumas linguagens mais difíceis, foi evoluindo para humanizar, para ficar uma linguagem mais próxima, para que pudesse desenvolver, né? Automações foram criadas ali, compiladores, muito no primórdio, foi criado para tentar humanizar. Na parte de inteligência artificial, era testar a capacidade de máquinas, né? Fala ali do Alan Turing, né? Quem assistiu o filme lá, como é que é o jogo da imitação, né? Acho que é o filme que fala sobre ele, que eles simulavam, né, uma máquina. Então, era testar a capacidade da inteligência artificial. Se a gente pular ali algumas décadas, a gente vai ter já o processo de gestão de software vendo a necessidade de ser mais ágil, né? Então, a gente vai lá em 2001, foi a publicação, em 2001, a publicação do Manifesto Ágil. Cadê aqui? Acho que é isso mesmo, 2001, publicação do Manifesto Ágil, 2001. Aqui. Já viu a necessidade que o waterfall já não dava mais conta. Por quê? A gente olha aqui, em 90 foi quando criou, né, a internet, né, pública, né, para a gente acessar. A gente vê em 2009, aí de fato, nascendo o DevOps, nascendo a cultura, nascendo ali pelo Patrick, a ideia de falar assim, não dá mais para a gente olhar só para o desenvolvimento, não dá mais. Né? O Patrick, que foi o cara que foi o propulsor aí da cultura DevOps, era um cara que era gestão de projetos de infraestrutura. Então, ele já viu que não resolvia mais, né? Se ele estava em 2009, 8 anos passado do Manifesto Ágil, ele viu que tinha algo mais a se fazer, né? E aí a gente vê na inteligência artificial já uma mudança, né? A mudança que tem ali o Watson da IBM vencendo torneios de xadrez, vencendo torneios, que é o quê? É tentar humanizar a inteligência artificial, né?
que é colocar a inteligência artificial como se fosse um ser humano, né? Fazendo atividades como ser humano. Então, foi os testes ali da Watson e de outras inteligências artificial, muitos robôs na internet, né? Teste mesmo, né? Aquele que virou, né, super crítico, né? Ficou lá, teve que desligar. E foram feitos muitos testes nessa década aí. Daqui para cá, 2020, e o que a gente está vendo de mudança agora, o ágil começou a expandir não só para o desenvolvimento, né? A gente vê ágil escalado, a gente vê o SAFe e outras metodologias, outros frameworks. Pensar, não basta mais olhar para o desenvolvimento se o negócio não mudar. Pensamento ágil, não só na construção, mas também na priorização, né? No que está atrás ainda, antes de chegar. Tem que ser pensado de uma outra maneira. Não dá para pensar só no desenvolvimento. Quem vai definir que o MVP é o desenvolvedor, o PO? Né? O cliente tem que saber o que é o MVP. O que gera valor? Não é eu que defino. Né? Eu tenho que perguntar para o meu cliente qual é o mínimo que você recebe que você entende como um valor. É isso que tem que entrar. Está muito antes do desenvolvimento. Né? Ferramentas como a Atlassian, né, vai colocar ali o backlog, vai colocar ali o backlog do produto, enfim. Como que eu faço a automação disso ser mais ágil? Através de implementações e automações de ferramentas. A gente vê aqui, ó, a parte de DevOps, automação, automação, automação. Né? Muita automação. Né? O tempo todo que a gente está falando aqui, hoje, essa tarde, a gente está vendo automação acontecendo. Né? Isso tem que ser o nosso dia a dia. Tem que ser o nosso dia a dia. A gente tem que sair da parte dos... Não sair. A gente tem que avançar na parte de agilidade a usufruir dessas automações. Não é um assunto do desenvolvedor. Ah, eu não entendo de código. Não é código, o código é o como. Às vezes quem sabe codar não sabe o que ele quer, ele só sabe codar, o como. Ele não sabe o que fazer. Nós sabemos o que fazer, outras pessoas, né? Ou deveríamos saber o que a gente quer. E aí usar o código para automatizar, não necessariamente eu. Entendeu? Não tem que separar as coisas. Essa é a quebra de barreira que a gente tem que avançar. Na parte de inteligência artificial, em 2016 surgiu a arquitetura da GPT. Né? A gente fala de chat GPT, mas o GPT é o Generative Pre-trained Transformer, né? Que é a IA generativa, né? Que mudou de novo. Né? Olha quanto de 2016, quando eles começaram a fazer, e aqui acho que 2020, o ChatGPT-3, muito recente, isso está tornando uma expansão, um aumento da capacidade enorme, né? A ponto que ela está questionando o papel do ser humano. Estamos questionando. Procurem na internet. Todas as palestras vão falar, será que eu vou perder o emprego? Será que o desenvolvedor vai perder o emprego? Como que vai ser o futuro? Né? E a gente tem que estar envolvido nisso. Olha, se vocês olharem esse aqui depois, o andamento do gerenciamento de software foi acompanhado com automações. Né? E a inteligência artificial também. Será que nós estamos nos preparando para transpor isso aqui também? A trabalhar com a inteligência artificial no nosso dia a dia? Ou a gente vai pensar que isso é um papo de desenvolvedor? Quem é que vai conduzir o nosso futuro? Será que vai ser assim o nosso futuro? A automação, a inteligência vai tomar o nosso trabalho? Né? Ou pior, ela vai tomar conta de nós. Ela vai mandar na gente, né? Eu vou ficar dependente dela para fazer as coisas. Será que é isso que a gente está falando? Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que está mais para um futuro assim. Ela fazendo parte. Ela fosse fazendo como se fosse ali um pair programming. Né? Eu acho que é mais para esse lado. Né? Ajudando sempre com uma supervisão nossa em cima. Né? Eu acho que é mais para esse lado. Mas para a gente chegar nesse modelo, a gente tem que estar envolvido, a gente tem que entender. Não basta só frameworks e frameworks. É importante, claro que é importante. Né? Não podemos inventar a roda. Ferramentas tem de sobra para a gente escolher. Mas a gente tem que mudar o pensamento, saber usá-las. Né?
Se a gente pegar um pouquinho mais sobre os números, também numa pesquisa do GitHub, 55% dos desenvolvedores concluíram suas tarefas com IA de forma mais rápida. Né? Uma outra estimativa é que o PIB global ele vai crescer em 1,1 trilhão no mundo até 2030, porque desses 45 milhões de desenvolvedores que terão em 2030, eles vão estar 30% mais efetivos, mais rápidos. Né? A produtividade dele vai aumentar em 30% do que é hoje. Imagina só, estamos preparados para seguir com essa velocidade desses produtos? Será que as empresas estão preparadas na parte de agilidade para gerir uma capacidade de produção de software nessa velocidade? Em contrapartida, nessa mesma pesquisa fala que uma empresa, cerca de 60% das empresas, constrói um software em 4 a 6 meses, produz um software. 10% dela fala que um software com qualidade posterior a 6 meses. Então, ao mesmo tempo que a capacidade de criação de software está aumentando, ainda tem um gap bastante significativo sobre qualidade. Isso remete a gente pensar, será que eu estou crescendo na velocidade controlada? Um outro estudo que eu não trouxe aqui, mas que também é da GitHub, fala o seguinte: a GitHub ela mede a aceitação do código sugerido pela IA. A maior parte do código sugerido pela IA é aceita por desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras, menos experientes, ou com menos experiência no mercado. É legal, faz sentido. Né? Eu preciso me capacitar, depender menos do meu conhecimento para aceitar. Mas eu também questiono, será que tudo que propõe ali a IA, de fato, é a melhor solução? Será que uma pessoa menos capacitada ou com menos experiência tem um senso crítico suficiente para aceitar aquele código de forma sustentável? É um questionamento que tem que ser feito. Ela é uma ferramenta de produção, de produtividade? Muito. Né? A maior parte das imagens que estão aqui foi produzida por inteligência artificial. Né? Eu não tenho que saber desenhar, não tenho que saber produzir imagem. Eu fui lá e pedi uma imagem para representar o que eu sei, o que eu quero representar, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero conversar com vocês. Né? É diferente. Né? Você conduz a conversa. Né? Eu não preciso mais ir em muitos lugares procurar as informações. Eu tenho um canal mais fácil para encontrar informações, mas eu sei o que eu quero comunicar. Essa é a mudança que a gente tem que pensar. Né? Um outro estudo aqui da Gartner fala que até 2025, 70% das empresas identificarão a utilização sustentável e ética da IA entre as suas principais preocupações. A Gartner, a gente conhece que ela prevê muitas coisas que vão acontecer. Então, ela já está prevendo que as empresas vão questionar. Né? Não só na capacidade de criação de software também, né? Mas nas solicitações de suportes, 70% de solicitações de suportes iniciadas através de chatbots vai ter que ter alguém olhando. Né? 40% exigirão supervisão humana devido à desconfiança dos clientes. Então, tem um caminho muito grande a ser seguido que está no nosso dia a dia. Né? As coisas estão automatizando, as coisas estão indo para uma parte técnica, com automação, com IA, tudo que não dá mais para a gente fugir dela e simplesmente brincar, né, de gerar imagem ou de fazer perguntas para o ChatGPT. Está no nosso dia a dia. Está no nosso dia a dia essa criação. Como é que a gente vai saber usar isso daqui? Essa é a grande barreira que a gente tem que se envolver. 30% das mensagens de outbound de marketing serão geradas pela IA. Até 2026, apesar de todos os avanços na IA, o impacto dos empregos globais será neutro, não haverá uma diminuição de aumento líquido. Né? Até 2033, as soluções de IA resultarão em mais de 500 bilhão de empregos humanos.
Vocês estão envolvidos nesses 500 milhões, cada um de vocês? Você está? Você está? Será que eu estou envolvido nesse? Está falando que vai gerar novos, né, empregos humanos, né? Eu tenho 45 anos, um pouco mais de 20 anos de trabalho na área de TI. Os meus pais não sabem o que eu faço ainda, né? Não sabem o que eu faço. Sabe que eu trabalho num banco, né? Sabe que eu dou aula, mas não tem a mínima noção do que eu faço. Minha irmã é psicóloga, ela sabe bem, né? Todo mundo sabe. Agora, o que eu faço, eles não sabem, né? Qual é o emprego que vai estar lá na frente? Ou seja, não tinha, né? Não tinha computador, né? Quando eu era criança, né? Então, não imaginaria que trabalharia com isso, né? 33 está ali, né? Está pertinho, 2033. Será que nós estamos envolvidos nessa nova realidade de trabalho? Até quando a gente vai discutir, eu lembro que ainda, né, na minha carreira de desenvolvimento, quando, né, eu vi uma parte ali de Java, o que tinha de framework de Java novo, a cada 6 meses, é Spring Boot, é aí não sei o quê, não é? Fala, quando que isso vai parar? A gente não vê tanta coisa sendo criada mais, né? O que vai ser criado até lá, 2033, né, que está ali pertinho? É uma outra realidade, né? Foi falado sobre isso daqui, né? Vocês falaram sobre isso aqui. Computadores resolvem tarefas repetitivas. Pessoas resolvem problemas, né? Isso aqui vem lá dos princípios do Continuous Delivery. Eu acho que está na hora da gente atualizar essa palavra aqui. Sim, computadores fazem tarefas repetitivas e nos ajudam a resolver problemas. Eu acho que é esse o cenário que a gente tem que mudar. Resolvemos problemas, sim, com a ajuda da IA, com a ajuda da automação, com a ajuda de ferramental. Ditando para ele qual é o problema eu sei, e aí eu vou usar ela para fazer. Eu acho que essa é a nova era do desenvolvimento, a nova era da agilidade tem que ser atualizada, a gente tem que se atualizar, senão não vamos estar lá em 2033 nesse 500 milhão, serão outros. E aquela capacidade de criação, de desenvolvimento de software vai estar acontecendo, mas não no nosso controle, não de cada um de nós. Acho que é um pouco disso que eu queria falar com vocês, sobre DevOps e agilidade e o futuro. Obrigado.